com a paz do Senhor? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Nós iremos ler o versículo de número 46 até o versículo de número 52. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 até o versículo de número 52. Glória a Deus, aleluia! Os irmãos encontraram, podem confirmar com amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, e disse-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Nós glorificamos a Deus, toda a glória, todo o louvor, essa grande oportunidade que Ele mais uma vez nos concede, todas nós podermos entrar até essa casa de oração para cultuarmos o seu glorioso e poderoso. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Elias, pastor Valmir, que nos deu essa grande oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos pastores. Louvo a Deus também pelo corpo de obreiro, que sempre tem orado em nosso favor e também nos apoiado. São grandes companheiros. Meu respeito, a minha admiração pela vida de todos os nossos companheiros de ministério. Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos. Enfim, nós glorificamos a Deus pela vida de toda a igreja que veio nessa noite cultuar ao Senhor, e nós já sentimos a presença de Deus aqui nessa noite. É bem verdade que nós não vemos Deus, mas nós sentimos a sua presença através do Espírito Santo, desde o momento em que foi louvado ao Senhor através dos hinos da harpa cristã. Deus já se manifestou no nosso meio, e isso é sinal de uma igreja viva, uma igreja que está servindo ao Senhor com alegria diante das dificuldades, mas nós sabemos que existe um Deus que está trabalhando em o nosso favor. Meus irmãos, eu prometo ser bem breve na mensagem, os irmãos já me conhecem. Eu tenho uma mensagem bem simples para transmitir aos irmãos aqui nessa noite, mas acredito que Deus continuará falando conosco, assim como Ele tem falado através dos louvores. O Evangelho segundo escreveu Marcos, ele está classificado entre os evangelhos chamados sinóticos. Do conhecimento de toda a igreja, os evangelhos, tanto Marcos quanto Mateus, Marcos e Lucas, eles são classificados como o evangelho sinótico. O porquê de ser chamado de evangelhos sinóticos?
porque eles têm uma mesma semelhança entre os três. Sempre é onde Marcos ou Mateus ou Lucas, eles vão relatar alguma história, sempre nós vamos observar que está inserido nesses três evangelhos chamados sinóticos. Apenas João tem uma classificação um pouco diferenciada por ser um evangelho universal. O evangelho de Marcos, segundo alguns estudiosos da Bíblia, vão afirmar que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Você pode perguntar, mas não foi Mateus que escreveu o primeiro evangelho? Não. O primeiro evangelho foi Marcos. Marcos é o sobrenome de um homem que tinha por nome João Marcos. Nós vamos observar que dentre os capítulos de Marcos, nós observamos que ele vai frisar mais o ministério onde Jesus realizava os grandes milagres. Alguns estudiosos vão afirmar que Marcos ele vai relatar 18 milagres que Jesus realizou. O porquê de Marcos ele relatar os milagres de Jesus? Porque Marcos ele vai escrever este evangelho para o povo romano. E o povo romano ele não queria muito saber daquilo que estava de acontecer, mas aquilo que deveria, ou Jesus realizou aqui na terra através do seu ministério. Nós conhecemos de aproximadamente 3 anos e meio Jesus ele passou aqui na terra durante o ministério que ele exerceu aqui na terra, curando, salvando, libertando, transformando as vidas das pessoas. É por isso que o Evangelho de Marcos ele vai relatar mais os milagres, as maravilhas que Jesus operou aqui na terra. O capítulo de número 10 e o versículo de número 46 está registrado um dos grandes milagres que Jesus já realizou na vida de uma pessoa. É do conhecimento de toda a igreja, de todos os irmãos, esse acontecimento, capítulo de número 10 e o versículo de número 46. Eu já disse, durante o ministério de Cristo na terra, ele operou milagres e ele ainda continua operando milagres e tem realizado uma grande obra sobre as nossas vidas. Se nós estamos aqui, é porque um dia fomos alcançados por esse Jesus. Um dia nós ouvimos o Evangelho, um dia alguém entregou um folheto, um dia alguém pregou para nós, ou um dia nós adentramos dentro de uma casa de oração e ouvimos o Evangelho de Cristo, transformou, mudou, renovou, mudou a nossa vida, a qual nós vivíamos e fez nós uma nova criatura diante da sua presença. Eu sempre falo, não tem como alguém ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma que teve um encontro com Cristo. Não tem como viver uma vida dupla depois de ter um encontro com o Senhor. Aquele que tem um encontro real, verdadeiro com Cristo, tem uma vida transformada, tem milagres para contar, tem vitória para testemunhar. Capítulo de número 10 é onde Jesus ele está entrando na cidade de Jericó. Existia 2 Jericó. A Jericó que nós conhecemos, aonde Josué estava rodeando o povo e o povo clamava e veio os muros de Jericó abaixo, e também a segunda Jericó, uma cidade muito bela, uma cidade muito bonita, construída por Herodes, logo ao sul da cidade velha. Jericó estava ali sendo construída por Herodes, e neste momento Jesus ele está entrando nessa cidade. É bem verdade que você vai observar tanto Marcos quanto Mateus, quanto Lucas, eles vão falar que Jesus ele está saindo da cidade de Jericó. Marcos vai relatar que Jesus está entrando na cidade de Jericó, porque saindo da Jericó velha e entrando na Jericó nova, Jesus estava acompanhado de uma tão grande multidão. Nós observamos que durante o ministério de Cristo aqui na terra, uma grande multidão acompanhava Jesus.
ia até a presença de Jesus. A grande massa de pessoas iam até a presença de Jesus. Você vai observar nos 4 evangelhos, sempre eles relatando que uma grande multidão acompanhava Jesus. Uma grande multidão estava ao lado de Jesus, acompanhando Jesus durante o seu ministério. Apenas 2 classes de pessoas que não aceitavam o ministério de Cristo. E qual seriam? Seriam os escribas e também os fariseus. Jesus vai classificar esses escribas e também esses fariseus, porque eles falavam para o povo praticar as boas obras, mas eles mesmos não praticavam as boas novas do Evangelho. Eles olhavam para Jesus e criticavam e também zombavam de Jesus. O interessante, irmãos, é que Jesus nunca ligou ou deu a mínima para que os escribas e os fariseus estavam falando do seu ministério. Ele não parou de pregar, ele não parou de curar, ele não parou de realizar a grande obra de Cristo aqui na terra, ou a grande obra de Deus aqui na terra, mas ele continuou o seu ministério. Os escribas caluniando, mas Jesus prosseguindo e curando. Os escribas olhando e também apontando o dedo para Jesus e dizendo: não, tu não é o Cristo, o enviado de Deus na terra. Mas Jesus não parou. Existem momentos da nossa vida, existe momento do nosso ministério que vai se levantar calúnias para tentar nos parar, vai se levantar pessoas para tentar nos atingir, mas nós servimos um Deus poderoso e nós não olhamos para que as calúnias estão falando ao nosso respeito. Nós servimos um Deus poderoso e sabemos o nosso objetivo. O nosso objetivo é de servir a Deus aqui na terra e de se encontrar com Ele nos ares, para todos sempre nós estamos com o Senhor. Essas pessoas não vão aceitar o ministério, essas pessoas vão criticar o ministério de Cristo. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, Jesus ele vai classificar essa tropa de pessoas que seriam os escribas e os fariseus, olhando para eles dizendo: vocês são como sepulcros caídos, vocês falam muito bonito, mas não vivem nada daquilo que vocês estão falando. Vocês se comportam, quem sabe até como um homem decente, mas vocês não vivem aquilo que vocês estão necessitando de um grande arrependimento. Jesus olhou e falou para essas pessoas, desclassificando os fariseus e os escribas, e continuou o seu ministério. Pode criticar, mas Cristo ainda continua realizando. Pode criticar os crentes, mas é dentro da igreja dos crentes que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus levanta. Nós por aí somos taxados de crente quadrado. Olham para nós e dizem: porque tanto ir no culto, porque tanto ir na igreja. Mas se eles soubessem como é bom estar servindo a Cristo, se eles soubessem como é bom estar na casa do Pai, eles estariam aqui juntamente conosco. Você já observou que muitas das pessoas que criticam, muitas das pessoas que se levantam, quando eles mais necessitam de uma providência, eles olham para os crentes e dizem: ora por mim, faz uma oração que eu estou precisando. É neste momento é que nós, como servos do Senhor, se levantamos e dizemos: nós servimos um Cristo diferente. O nosso Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e nós cremos que Ele realiza milagre. O presbítero irmão de Ney brisou aqui antes de orar que Jesus está na casa e Ele pode realizar um grande milagre. Quantos creem que Jesus ainda cura? Olha, quantos creem que Jesus ainda trabalha e opera milagres no nosso meio? Pode adorar a Ele, pode levantar a mão e dar glória, pode falar em mistério, porque o nosso Deus está no centro de toda a nossa adoração. Jesus ele está entrando nessa cidade, acompanhado de uma tão grande multidão. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho,
mendigando. Ele estava perante a cidade de Jericó, e todos os dias este cego era deslocado até a porta da cidade para pedir esmola, mendigando. Mas o interessante é que o versículo de número 47 vai dizer: e ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer, alguém fez um grande alvoroço e começou a falar: Jesus está vindo aí, Jesus está entrando dentro da cidade de Jericó. Este cego, ele não perdeu a oportunidade. A única ferramenta que este cego tinha era a sua garganta, era a sua voz. Já que ninguém conduzia ele até a presença de Jesus, eu vou usar a ferramenta que eu tenho. E começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só quem necessita, só quem precisa, só alguém que depende de uma providência de Jesus é que vai clamar, é que vai abrir a sua boca e dizer: Jesus, tem misericórdia. Eu estou passando por dificuldade, mas eu estou clamando ao Senhor. Jeremias capítulo de número 3, o versículo de número 3, o capítulo de número 33, o versículo de número 3, o Deus vivo vai falar para Jeremias dizendo: clama a mim, Jeremias, manda ao povo que eles clamem a mim. E o que vai acontecer? Porque quando o povo clamar a mim, eu vou responder e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Continua clamando em favor da tua casa, continua clamando em favor do teu filho, continua clamando em favor dessa doença que você está enfrentando, porque Deus nessa noite está ouvindo o nosso clamor, e Ele diz através da sua palavra: eu vou anunciar coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. O nosso clamor tem poder, o nosso clamor chega até a presença de Deus, e aquilo que o médico não podia resolver e solucionar, existe um crente na terra que clama, e Deus do céu ouve, e Deus do céu e ouve as nossas orações. Este homem usou essa ferramenta, começou a clamar, e o interessante é que o capítulo de número 10, o versículo 48, é onde vão as pessoas falar, olhar para ele e dizer: para de clamar, Jesus não vai te ouvir, Jesus não vai parar para te atender, Jesus não vai parar para ouvir o teu clamor. Para de clamar. Nos nossos dias atuais, nós também estamos vivendo dessa forma. Muitos olham para nós e dizem: por que levantar a mão na igreja? E existem pessoas dentro da igreja que também tem esse espírito de apontar o dedo e dizer: por que tanto dar glória? Por que tanto gritar? Por que tanto chorar? Por que tanto ir ao culto? Por que tanto servir a Deus? Olharam para esse homem e começaram a apontar o dedo e repreendendo ele: para de orar, para de clamar. Não é assim com você, é comigo também. Muitos olham para nós e dizem: por que tanto servir a Cristo? Você está olhando que essa situação que você está vivendo não vai melhorar, mas quanto mais ele clamava, mais ele pedia, Jesus ouviu o seu clamor. A multidão estava acompanhando e repreendeu este homem, mas o importante foi que Jesus parou. E quando Jesus parou, ele olhou para aqueles que estavam repreendendo, ele olhou para aqueles que estavam caluniando e disse: manda chamar o cego Bartimeu, eu quero falar com ele. Enquanto muitos estão olhando, oh glória, enquanto muitos estão olhando e dizendo: para de orar, para de clamar, o Deus do céu está dizendo: eu te chamo pelo teu nome e eu te pergunto: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? É doença? Jesus está neste culto e ele está interessado em curar alguém aqui que entrou desenganado pela medicina, mas o meio Nazareno está operando. Quem te sente a presença dele pode levantar a mão e dizer: glória. Ele está passeando no nosso meio, ele está andando no nosso meio. Nós não vemos ele, mas sinta a presença dele, sinta o renovo dele. Ele está tocando onde a medicina não pode, ele está
por esse Jesus. Recebe a tua cura. Só quem está clamando a tua boca. Enche esse lugar de glória a Deus e aleluia. Porque Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o nosso clamor. O teu milagre não depende das pessoas acreditarem. O teu milagre não depende se a tua família acredita. O teu milagre não depende se o teu filho acredita. O teu milagre não depende se o teu esposo ou a tua esposa não acredita. O teu milagre depende daquilo que você apresenta para Jesus. Há uma presença de Deus vindo ao encontro dessa igreja. Muitos serão surpreendidos ainda este ano, diz o Senhor, para testemunhar de milagre, milagre, milagre. Feche os teus olhos, há uma glória de Deus aqui. Não se assuste se alguém do teu lado começar a falar em mistério. Não se assuste não. É alguém que está necessitando de um milagre. Não se assuste também se alguém dizer glória a Deus e aleluia do teu lado. É alguém que precisa de uma providência de Deus. Estão incomodando-se o inferno, mas existe o nosso Deus que está no controle. Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu quero profetizar. Eu vou profetizar a igreja onde eu congrego. Profetizar pelas igrejas para mim é fácil, mas eu quero profetizar sobre a igreja aonde nós congregamos. Você ainda testemunhará do milagre de Deus chegando. Ainda este ano, você testemunhará da providência de Deus chegando. Se prepare para contar o testemunho. Se prepare para receber o toque de Jesus neste mundo, porque aquilo que é incurável, Deus, através da sua palavra, te cura nessa noite, te toca nessa noite, te reveste nessa noite, pelo poder da palavra. Feche os teus olhos. Não fique com os olhos abertos, não. Para ver o que Deus não fique na sua vida. Feche os teus olhos. Está descendo uma glória de Deus aqui nessa casa. Quem sabe há muito tempo tu não fala em língua. Quem sabe há muito tempo tu não tem mais alegria de estar na casa. Quem sabe há muito tempo tu não tem mais alegria de servir a Deus. Mas Ele te renova nessa noite. Seja renovada por Ele. Seja renovado por esse Jesus que te toca, que te toca, que te toca, que te toca, que te toca. Orando, calabachura, rainha. Alabacalabachura, rainha serra. Os nossos cultos serão tomados pela glória de Deus. Os nossos cultos serão diferenciados para a glória do nome do Senhor. A Assembleia de Deus de Itaquim será conhecida por uma igreja avivada. Será conhecida por uma igreja avivada pela palavra.
Vai ter alguém que vai receber dom de profecia neste culto. Deus está entregando dons espirituais a crente neste culto. Você vai continuar servindo ao Senhor com uma alegria dentro da sua casa, porque Deus opera milagre. Opera milagre, opera milagre. Eu quero orar. Se porventura tem alguém no nosso meio que não é crente, que está afastado dos caminhos do Senhor, que deseja retornar nessa noite, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Tem alguém no Evangelho que quer entregar a sua vida a Cristo? Tem alguém? Sinta a alegria que esses crentes sentem. É tão bonito observar os crentes vindo para a igreja. É lindo. Mas melhor ainda é servir a este Deus junto dos crentes. Tem alguém que deseja entregar a sua vida nessa noite a Jesus? Nós estaremos orando por você. Vem aqui na frente. Confessar a Cristo como teu único e suficiente Salvador nessa noite. Não tem ninguém? Amém. Que Deus te dê uma outra oportunidade. Eu quero convidar os irmãos, aquele que Deus falou contigo. Eu falei aqui no início, eu sou um pregador bem simples. Simples. Mas eu tenho certeza daquilo que Deus me deu para transmitir aos irmãos nessa noite. E eu quero orar por você. Se quiser à minha frente, eu disse que Jesus iria curar alguém aqui. E Ele vai curar. E sabe por que eu testemunho e prego muito sobre milagres? Porque eu vivi o milagre de Deus dentro da minha casa. A minha esposa era impossibilitada de gerar um filho. Ela veio, fez uma bateria de exames aqui no postinho de saúde do Rio Grande do Sul. E olharam para ela e falaram: não, você não tem condições. Você tem um cisto grande no seu útero. Eu cheguei do trabalho para casa e ela olhou para mim e falou: eu não tenho condições de gerar um filho. Eu não saí para as redes sociais falando que precisava. Também não pedi oração para ninguém. É errado pedir? Não é errado. Você comunicar o santo nas suas necessidades não é errado. Você tem sim que buscar orientação, pedir para alguém te ajude, mas não. Sabe como eu fiz? Olhei para ela e disse: vamos entrar dentro do nosso quarto. E na nossa intimidade, eu e você, nós vamos orar ao Pai.
Aleluia. E começamos uma campanha de oração. Eu acredito que quase ninguém aqui da igreja sabia deste testemunho, porque eu não sou de contar. Na igreja é a primeira vez que eu estou testemunhando. E nós fomos para a oração. E oramos 3 a 4 meses numa campanha de oração de madrugada. Nós dobrávamos o joelho. Tinha dia que o céu descia dentro de casa do dia. E eu e ela somos pentecostal. E quando nós estávamos orando, o presbítero irmão João disse, nós sentíamos a glória de Deus vindo ao nosso encontro. E aquilo que era para ser de desespero dentro da nossa casa, aquilo que era para ser de angústia dentro da nossa casa, porque ela não poderia isso. E a maior alegria de uma pessoa, depois de ter um casamento abençoado, é de ter filhos. Filhos é a alegria nossa dentro da nossa casa. E o meu quase desmancha a casa, então, abençoado que ele é. E nós orando, 3 horas da manhã, nós falávamos, Deus, é impossível pela medicina, mas nós estamos colocando diante do Senhor, que é o Deus das causas impossíveis. E começamos a orar, e a orar, e a orar, e a orar. E aquela preocupação dela, porque mulher é ansiosa, o homem já é mais tranquilo. Ela chegou e falou para mim, eu falei, vamos orar. Ela, não, mas eu quero. Eu falei, mas vamos orar. Ela falou, mas eu quero. E ela começou a me provocar, falando, mas vamos continuar intercedendo. Eu falei, vamos, mas no momento certo Deus vai nos presentear. Passado esses 3, 4 meses, ela voltou novamente a fazer novos exames. E o médico fez os exames, eu estava trabalhando. E o médico fez os exames, tudo para ela ali e tal. Daqui 3 dias volta a buscar o resultado. E ela toda ansiosa, o que vai acontecer, amor? Eu falei, Deus está no controle. Deus está no controle. E eu cheguei em casa do trabalho, ela tinha ido pegar. Ela já me encontrou com um sorriso de orelha a orelha, me abraçou e disse, você não acredita? Eu falei, acredito, porque eu estava orando. Ela falou, eu não tenho mais nada no meu útero, e nada vai impedir de eu gerar um filho dentro do meu ventre. Eu abracei com ela e no ali mesmo na sala nós fizemos um culto pentecostal. Ela chorando, eu chorando, pulando e falando em mistério com o Senhor. Deus realiza ainda milagres no nosso meio. É por isso que eu prego que Jesus realiza. É por isso que eu canto que Jesus realiza. É por isso que eu estou aqui nessa noite dizendo, Jesus pode te curar. Jesus pode te curar. E eu acredito no Jesus que nós servimos. Hoje o nosso filho tem 6 anos. Ele serve ao Senhor. Daqui a pouquinho vai estar cantando aqui. É uma bênção na nossa vida. Continua orando, não desista. Continua clamando, não desista. A tua oração tem poder. O teu clamor tem poder. Só esses irmãos que estão diante do altar, só eles precisam. Você não precisa, está tudo bem. Eu vou orar. Aleluia. Isso pode vir. Eu não faço nada. Eu não faço nada, mas o Jesus que eu prego faz. A palavra dele é poderosa para entrar dentro do seu corpo. E aonde está a doença, ele repreende. Ele repreenda. Ora, vai amando. Pode vir acreditando, pode vir acreditando. Não vai precisar de água ungida, não. Você leva para cá. Não, olha para mim aqui, irmãos. Não acredita nessas besteiras que estão inventando por aí. Para você levar um copo de água para casa, que você vai ser curado. Se você levar uma rosa ungida, que daqui 3 dias da murcha dentro da sua casa, não tem resultado. O que tem resultado é o poder da palavra. É o poder da palavra de Deus que tem o resultado sobre as nossas vidas.
Só esses irmãos. Oh, glória a Deus. Jesus pode curar desde um câncer. Olha aqui para mim. Jesus pode curar desde um câncer até uma dor na coluna. Ele é poderoso. 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 Já tem gente na frente sentindo o renovo de Deus aqui. Já tem gente entendendo o mistério. Pode dar glória mesmo. Pode dizer aleluia. Pode falar em língua estranha mesmo. Ele é nova. Meu Deus, estenda as mãos para cá. Você vai ser instrumento de Deus para orar em favor a esses irmãos. Tem gente chorando diante do altar, irmãos. Tem gente derramando lágrima. Essas pessoas que estão aqui precisam, necessitam de uma providência de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Quem sabe estão gastando tudo que tinha com a medicina. Mas o Jesus que eu preguei nessa noite, ele está tocando, 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 tocando nessa noite, pelo poder da sua poderosa palavra. Eu acho que tem gente que não entendeu. Eu pedi para os irmãos estenderem as mãos para cá. Não é você que precisa do milagre. Não é você que está passando por doença dentro da sua casa. Estende a mão para cá. Vamos levantar um grande clamor em favor a esses irmãos. Se Deus te entregar alguma mensagem profética, entrega a irmã Dirley. Olha pela irmã Nerilda aqui nessa noite, irmã Dirley. Olha pela irmã Nerilda. As irmãs aqui do coral do circulação, olhe por essas irmãs. Olhe por elas, pode estender as mãos aí. Abraça ela, chora com ela, profetiza sobre a vida dela. Irmã Lidiane, aquilo que Deus fez na tua vida, Jesus também vai fazer na vida das irmãs. Vem orar por essas irmãs, venha. Os obreiros se sentirem orar, estenda a mão. Aquilo, esse culto que ficará marcado por milagre de Deus, por milagre de Deus, por milagre de Deus na casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, o seu Filho amado, eu preguei a sua palavra nessa noite, essa palavra santa, essa palavra verdadeira, essa palavra que não muda, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que faz o impossível sobre as nossas vidas. E os teus filhos estão diante do altar, as suas filhas estão diante do altar, necessitando de um milagre. Toca, meu Deus, desde o alto da cabeça às plantas dos pés. Faz aquilo que a medicina não pode, faz aquilo que o médico não pode. Em nome de Jesus, cura, meu Pai. Em nome de Jesus, cura, meu Deus. Oh, meu Deus, cura agora, para a glória do teu nome. Cura esse irmão, cura este irmão, cura essa criança, cura esse adolescente, cura esse jovem. Pai, faz aquilo. Abra a boca. Ele está enchendo, ele está enchendo, ele está enchendo, ele está enchendo. Em o nome de Jesus, Pai, nós repreendemos toda doença, toda enfermidade, seja repreendida na autoridade do teu nome. Nós cremos